papear um pouquinho sobre nutrição do paciente hospitalizado. Esse é o nosso foco. Claro, a gente tem uma horinha, uma temática que dá para falar muita coisa. A gente tem inúmeras pós-graduações lá no IEP que conversam sobre essa temática, né? Desde felinos, oncologia, né? hum, Pacientes internados, justamente, né? Em atendimento crítico Sim, viu? e a parte de nutrição. Então a gente vai papear e vai conversar bastante sobre isso. Quem não me conhece, muito prazer, né? Meu nome é Thiago Vendramini, eu sou médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo e não fugi muito daquele mundo chamado USP, tá, pessoal? Acabei fazendo aí meu doutorado, mestrado, doutorado, meus pós-doutorado, tudo na mesma universidade, onde hoje sou orientador e professor do programa de pós-graduação em nutrição animal. Tá bom? Vai ser um bate-papo muito legal, mas eu esqueci de falar a parte mais importante, na verdade, né? Que é títulos. Não é o mestrado, não é o doutorado, mas eu sempre brinco, sempre mostro esse slide, sempre vou mostrar esse slide que é o principal título aí, essa é minha esposa Milena, filhota Ana Flor e meu filho Boris também, porque a gente chama de filho, né, pessoal? A gente vai conversar isso a partir de agora. Bom, os objetivos da nossa agenda, mesmo que ela seja bem curta, nós vamos fazer uma breve introdução sobre a temática, falar sobre sobrevida, justamente desse paciente hospitalizado, e claro, a gente vai abordar a nutrição nessa internação, puxando o link com a sobrevida. Eu vou dar exemplo para vocês da parvovirose completamente. Fazer cálculos com vocês é impossível fazer online, mas eu vou mostrar para vocês as equações nas pós-graduações, para os alunos de graduação aqui ou de pós-graduação, a gente acaba fazendo e treinando vários cálculos, mas eu vou deixar um exemplo para que vocês façam em casa. A gente vai conversar sobre os tipos de sonda e justamente qual o alimento que eu devo escolher para o meu paciente. Perfeito? Vamos lá, vamos conversar. Esse aqui, pessoal, é um caso que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho. Essa é a Betina. Eu, além de ser professor, eu tenho um centro veterinário na cidade de Pirassununga, né? Essa é a Betina. Essa era uma paciente internada, a Betina veio a falecer posteriormente, mas a gente quer falar da nutrição desse paciente hospitalizado. Percebam que obviamente que a Betina estava em hiporexia, anorexia, na verdade, né? Mas essa paciente, pessoal, ela não tem condição, não tem score de massa muscular, tá completamente caquética, né? Completamente sarcopênica também. Mas aí percebam que é isso que eu desejo de vocês. As fotos, as imagens estão horríveis, né? Mas só para vocês entenderem, percebam que a Betina se alimenta ao mesmo tempo que eu estou alimentando ela via sonda. É isso que a gente vai papear e vai conversar bastante hoje, né? O quanto é importante a gente alimentar um paciente hospitalizado justamente para ele partir e começar a se alimentar voluntariamente. Mesmo que ele não tenha condição nenhuma, alimentar é essencial por aspecto de imunidade e por aspecto também de fazer ele se retornar e retornar à condição corporal. Mas isso a gente vai conversar a partir de agora. Eu vou mostrar a Betina posteriormente. Como uma breve introdução para vocês, pessoal, eu sempre brinco, sempre mostro esse slide. Quando eu não conheço vocês, né, eu acabo mostrando esse slide. Hoje eu não vou perder muito tempo, mas eu gosto muito de falar para vocês que a gente mudou o conceito do animal de companhia. Há muitos anos atrás nós tínhamos esse tipo de animal, um gato semidomiciliado, um cachorro que vivia no quintal, e ele passou a ser seu filho. Hoje a gente chama de filho, a gente trata como filho. Se eu pudesse ver vocês e perguntar, levanta a mão. Quem tem cachorro ou gato, levantaria a mão. Quem chama de filho permanece com a mão levantada. Praticamente todo mundo permaneceria com a mão levantada. Aí vocês viram para mim e falam assim, mas Thiago, você sempre conta essa história e o que que tem a ver com um paciente hospitalizado? É que seu pai lá atrás, quando ele chamava de melhor amigo e ele não é mais melhor amigo, e seu pai, inclusive, tem um outro cachorro hoje em dia, mas que ele chama de filho, e não queria brincar com vocês, mas é uma realidade, ele ama mais o cachorro do que o de vocês, se você não mora com ele, então eu tenho certeza absoluta. Tô brincando, pessoal, mas lá atrás, quando esse seu pai levava um animal assim, ó, lá no veterinário, seu pai não é tão antigo, mas eu tô falando de 7, 8 anos atrás,
Lá no internamento, seu pai podia virar e falar assim, ó, ele está hospitalizado, visitava o cachorro e o veterinário virava e falava assim, ó, seu Clóvis, seu Clóvis, o Bob não comeu, tá? Mas é o seguinte, a gente vai tentar mais um pouco. Ele tá uns 3 dias já sem comer, mas vamos tentar mais uns 2 dias. Vamos ver se ele come. E seu pai voltava para casa tranquilamente, muito tranquilo, e falando assim: ah, ele só não tá comendo, contava para sua mãe, mas o veterinário falou que tá tudo bem. Tudo bem, seu pai botava a cabeça no travesseiro, dormia e tá tudo bem. Hoje não. Hoje é seu filho, ele dorme na sua cama. Primeiro, se você precisar deixar ele internado, você já sofre absurdamente. Se o veterinário chegar para você e falar assim, doutor, doutor não, é seu Clóvis também, seu pai. Ai, sabe que é? Acho que alguém. Isso. O Fernando Antunes, ele tá sem comer faz 2 dias. Você surta, quebra tudo. O hospital veterinário tem que cobrar mesmo. Tem que quebrar mesmo, modo de falar. Porque, na verdade, a gente tem que entender, pessoal, que é igual à medicina humana. A gente está trabalhando com um filho de alguém. E, obviamente, falando de nutrição desse paciente hospitalizado, muitos de vocês vão falar para mim, bonito a tua frase, Thiago, mas como que eu faço um paciente internado se alimentar? Muitas das vezes ele não está comendo, ele está em hiporexia, ele está em anorexia. E o que que eu faço? Eu vou obrigar ele a comer? Não é bem obrigar ele a comer, mas a gente tem várias ferramentas para fazer esse animal se alimentar. Outro ponto que eu cito bem rapidamente, que não é o foco de vocês, a gente está trabalhando com o filho de alguém que está envelhecendo. E a gente sabe que também, ao longo do processo de envelhecimento, a gente vai perdendo a vontade de consumir alimentação. E esse é um outro cuidado que a gente tem que ter, porque a grande maioria desses pacientes que vão estar internados, vão estar dentro de um internamento, são animais idosos, que são filho de alguém. Então a gente tem que ter um grande cuidado com a alimentação. A partir do momento que a gente altera o conceito do animal de companhia, a gente altera o conceito de alimentar. Hoje em dia, né, a gente pensa no cenário de alimentação com foco direcionado a proporcionar bem-estar, longevidade e qualidade de vida para o pet. Antigamente, a gente alimentava simplesmente focando em alimentar e atender as necessidades nutricionais. Hoje em dia, não mais, tá, pessoal? Os objetivos da nutrição, principalmente no internamento, é que você proporcione maior qualidade de vida para aquele paciente. É o filho de alguém que está sobre as suas mãos e está internado, pessoal. E aí? A gente não quer dar qualidade de vida? Alimentar não é uma forma de dar carinho. A sua avó não dá carinho através de alimentar, de dar comida, de nutrir. Então a gente tem que deixar de lado a questão que alimentar um paciente no internamento é uma obrigação. Alimentar um paciente dentro do internamento é algo chato, deixa para o plantonista da noite, ai, não deu tempo. E começar a entender que o que vai dar sobrevida para esse paciente, o que vai dar qualidade de vida, e inclusive dar carinho para esse paciente, é através da alimentação, tá bom? Só que, pessoal, eu gostaria de fazer algumas coisas com vocês alguns exemplos que vai chocar um pouco vocês, mas é a grande realidade. Eu não estou falando mal de nenhuma marca, eu estou só dando exemplos para vocês. Inclusive, os dois produtos que eu vou falar a partir de agora são ótimos, mas é que a visão da nutrição ela é feita de uma maneira muito errada. Tão errada que, por exemplo, é o filho de alguém, é o rei da casa de alguém, e quando ele chega dentro do internamento, você faz um manejo tão errado, mas tão errado, que é comparativo à medicina humana, como se alguém chegasse para visitar o seu filho dentro de uma internação humana e o veterinário pergunta para o veterinário: ele tá bem? Tá ótimo, doutor, ele tá ótimo. Ele comeu? Aí o médico falou: não, comeu, ele tá bem, hoje ele comeu. Aí a mãe pergunta: quanto que ele comeu? Aí o médico responde: ele comeu 2 gelatinas. Tiago, não estou entendendo o comparativo que você está fazendo da gelatina. É praticamente isso aqui, ó. Quando a gente pensa na nutrição humana, eu já volto naquele slide.
Quantas vezes vocês que já são formados, vocês que querem se formar e fazem estágio numa clínica, você chega dentro do internamento, você vê um labrador assim, ó, de 45 quilos, 50 quilos, 30 e tantos quilos, e o médico veterinário está fazendo festa porque esse animal consumiu 2 colheres de recover ou 2 colheres de AD. Quando come uma latinha de recover, então, aí que é festa mesmo. Fala, nossa, ele já tá bom, pode mandar para casa. Pessoal, se a gente fizesse um comparativo de necessidade energética, volto a falar, não estou falando mal desses produtos, eles são ótimos, mas se a gente fizesse um comparativo de necessidade energética, o quanto para um labrador de 50 e poucos quilos, de 40 e poucos quilos, significa uma latinha de recover, uma latinha de AD, moçada, não chega próximo de 1/4 da necessidade energética para ele se manter vivo e estável. E não é uma crítica ao produto, é porque a gente não sabe nutrição e a gente acha que comer 3 colheres da recover tá ótimo. Muito pelo contrário. A gente tem que fazer um cálculo da necessidade energética, entender quanto esse paciente precisa e fornecer uma alimentação completa e balanceada nesse momento. Outro ponto importante, moçada, e aí eu volto para esse slide, é em relação à sonda. E aí eu vou entrar numa temática que às vezes vai ser meio frustrante para vocês vão ter uma lembrança ruim, eu não quero isso, pelo amor de Deus, numa quinta à noite, mas eu gostaria que vocês entendessem que vocês, estudantes de veterinária, já têm um preconceito enorme quanto à sonda. Vocês, veterinários, já têm um preconceito enorme quanto à sonda. Todo mundo aqui já viu na internação, no internamento, quando tem que contar sonda, quando tem que colocar sonda, todo mundo conta triste pro tutor. Todo mundo chega e fala assim: ai, não quero colocar sonda. Ai, vamos tentar mais um pouco. Ai, eu acho que, ó, ele tá com, ó, essa orelha aí, ó, tá com cara que vai comer amanhã, hein? Ah, não vamos passar sonda, não. O animal tá 5 dias já sem comer. 4 dias, 8 dias. Não, não, mas ó, eu vou pedir pro tutor trazer. Ah, ó, tá com cara que come. Se fizer um franguinho desfiado, come, hein? Come. E você sempre posterga a colocação de um tubo. O mais triste ainda é que a gente posterga porque a gente compara muito com a medicina humana. E aí que eu vim falar que talvez traga coisas ruins, mas eu vou falar para vocês fazerem um pensamento. A última vez que você viu uma pessoa sondada, espero que tenha sido positivo, mas a grande maioria das vezes que você viu uma pessoa sondada foi para se despedir ou essa pessoa estava muito enferma, ele estava em estado grave. Porque a gente só coloca a sonda no ser humano adulto quando esse ser humano tem perda da consciência ou indução da perda da consciência. Porque nós, seres humanos, eu, vocês, todo mundo aqui que me escuta, a gente entende que se eu não comer, eu vou morrer. Perfeito? A gente entende isso, principalmente quando a gente está no hospital. Na medicina humana, quando a gente é adulto. Um cachorro ou um gato, ele não entende que se ele não comer, ele não vai viver, moçada. Então entendam que a colocação da sonda na medicina humana, ela tem que ser comparada. Nós não podemos ter esse preconceito. Se eu pudesse colocar uma linha de tempo assim, a colocação da sonda na medicina humana, na grande maioria das vezes, ela é muito, muito próximo ao processo da morte. Tá? Acho que alguém está com o microfone ligado. Deu. Então, o que que acontece, pessoal? Ela chega muito próximo ao processo da morte. Já na medicina veterinária, pessoal, cães e gatos, a gente vai colocar a sonda em vários momentos da vida desse animal, quando ele for hospitalizado e estiver num longo período sem consumo, pelo menos da necessidade mínima dele. Se ele tiver em hiporexia ou anorexia prolongada. Então, percebam que na medicina humana, a gente poderia comparar com a medicina veterinária se a gente fosse conversar sobre colocações de sonda em pediatria. E aí vocês vão entender que na pediatria é uma ferramenta normal, uma colocação de uma ferramenta que vai ajudar você no teu processo evolutivo do quadro que o paciente apresente. Isso pode ser desde um felino
De repente, a Mari, que trabalha aí com felinos, um animal que está em lipidose hepática, ele vai voltar a se alimentar? Puta, Thiago, vai demorar, cara. E por que que eu vou ficar tentando alimentar ele? Coloca-se uma sonda. Até, por exemplo, vamos falar de trauma agora, né? Quem gosta de anestesia, puta merda, ó, eu tô com um paciente aqui, nossa, a anestesia foi complicada, demorou a cirurgia, eu fiz uma mandibulec total. Porra, quanto tempo vai demorar para esse paciente aprender a se alimentar depois de uma mandibulec? Por que que ele já não sai com uma sonda esofágica? Ai, ai, que sonda, tia. Ai, sonda é tão. Nossa, ai, sonda. Não pode ser assim. A sonda é uma ferramenta. Quando vocês vão colocar uma sonda, vocês chegam e falam assim pro tutor: ah, infelizmente eu vou ter que colocar uma sonda. Porra, é o filho dele. O veterinário, quando fala infelizmente, já quer chorar, gente. Quando você tem que virar e falar assim: olha, eu vou colocar um tubo no nosso paciente, uma sonda, é uma ferramenta muito legal para ele voltar justamente para a gente resolver isso o mais rápido possível. No Brasil, a gente, claro, precisa da autorização do tutor para a colocação de uma sonda, mas em outros países, a gente pega, por exemplo, Portugal, coloca-se a sonda. Porque a decisão de colocar, por exemplo, o veterinário, claro, ele tem uma conduta médica. A gente tem que entender que a nutrição é um quinto parâmetro vital. Então, a conduta dele é para fazer o melhor para esse paciente. E muitas das vezes colocar uma sonda é o melhor para esse paciente. Aqui só um bate-papo inicial para a gente desmistificar, porque a gente faz tudo errado. A gente demora para colocar um tubo e a gente comemora quando o nosso paciente come 3 colheres de AD e ele tem 60 quilos. E você fala, não, não, mas pelo menos está comendo. E o comparativo com a medicina humana é, pelo menos está chupando 2 tic-tac no internamento. E porque lá você fica frustrado, você quer cobrar o hospital, você fala, tá fazendo tudo errado. E na medicina veterinária, a gente quer cobrar como médico, a gente quer usar jaleco de médico, a gente quer ter conduta de médico. E a nutrição a gente não faz, e nem a medicina humana. Esse é um ponto importante, pessoal. Dando sequência aí com vocês, então, quais são as funções do intestino, né? Bom, Thiago, função do intestino, você não vai começar a aula de nutrição agora, né? Pelo amor de Deus. Não, meninos, eu sei que a função do intestino é realizar os processos de gestão e a absorção dos nutrientes, blá, blá, blá. Ele continua tendo essa função no paciente que está hospitalizado. Se o paciente não comer, não vai absorver, não vai ter nutriente para se manter vivo. Mas a função do intestino no paciente hospitalizado, em qualquer outro paciente, vai muito além disso. Inclusive, a gente tem um tecido imunológico associado ao trato gastrointestinal. E a partir do momento que eu perco esse intestino, que eu não alimento o paciente via intestino, esse paciente vai perdendo os nutrientes essenciais para se manter vivo. E ele vai perdendo também a capacidade de responder a uma doença, a um procedimento cirúrgico que necessita de cicatrização ou qualquer outra condição que levou ele até dentro do internamento. Tiago, eu concordo, mas eu acho que tu vende muito peixe da nutrição. Será que é tão importante? Importante no internamento é temperatura, febre, antibiótico, antiemético. Eu depois, plantonista da noite que alimenta, porque não dá tempo, não dá tempo. Ah, bomba de infusão que tem. Vamos lá. Antes, eu queria conversar com você sobre microbiota. A gente sabe, aí tem vários estudos que a microbiota é muito mais importante do que a gente imaginava e muito maior do que pensava, né? Então, bem rapidamente, a gente tem inúmeros micro-organismos no intestino do nosso paciente que estão atrelados a várias doenças e a várias resoluções de doenças. Então, se a gente pegar os maiores congressos hoje de medicina veterinária, não de nutrição, sempre vai ter gastro, vai ter uma sala falando sobre disbiose. Felinos, vai ter alguém falando sobre os processos importantes na manipulação dessa microbiota. Então, hoje se fala muito sobre isso. E no paciente internado, a gente tem um cuidado importante, porque esses micro-organismos intestinais, eles desempenham um papel crucial na regulação da saúde. E nada mais importante do que a saúde do paciente está dentro do internamento. Ou o que que é importante ali? É importante o quê?
A saúde. E a gente sabe que essa microbiota, ela estimula o sistema imunológico, ela dá estrutura e ela dá capacidade para manutenção dos processos de gestão, assimilação e absorção desses nutrientes, e ela é inclusive importante para uma defesa de patógenos invasores. Porque eu já entro numa discussão que é o seguinte: não perca o trato gastrointestinal do teu paciente dentro do internamento. Porque se você perder ele, você vai perder o paciente. E eu nem conversei ainda sobre permeabilidade intestinal, sepse e assim por diante. Eu estou falando uma condição normal que eu não quero que esse paciente entre e agrave cada vez mais tua condição. A gente tem que entender um ponto importante, que esse paciente também, falando de microbiota, eu poderia falar muito mais com vocês. Claro, a aula é curta, então eu vou falar tudo muito rápido. A gente vai se ver ainda em outros cursos, na pós, em outros momentos, em outras aulas, em outras palestras, mas a gente tem que entender que a grande maioria dos pacientes que estão na internação, no internamento, eles consomem também um antibiótico. Eles estão numa antibiótico terapia prolongada ou até, que não é o foco, numa quimioterapia, tá bom? Tiago, poxa, bonito, né? Nutrição, microbiota, veterinária. Minha faculdade aqui nunca nem falaram isso. Não tem nada a ver. Se a gente for para medicina humana, vocês sabiam qual que é o órgão, principal órgão do paciente em estado crítico? E quem está falando isso, moçada, é um periódico muito importante no cenário de intensivismo da medicina humana. E ele fala o seguinte: o órgão motor, o que faz ou não esse paciente sobreviver, o que vai mover esse paciente dentro da internação. Ah, é o cérebro? Não. Ah, é o coração? Não. É o trato gastrointestinal, é a microbiota, é manter essas vilosidades. Em condições basais, pessoal, o epitélio intestinal ele absorve os nutrientes que eu falei para vocês. Ele desempenha um papel crítico como primeira linha de defesa. Além disso, ele vai coordenar a imunidade da mucosa. Então, pessoal, vamos se preocupar nesse sentido. Vamos entender isso e vamos nutrir o meu paciente. Um dos papéis da nutrição, um dos. Eu podia ficar 8 horas conversando com vocês. A gente fala em 2 dias, um módulo curto sobre paciente internado, nutrição do paciente internado. Mas prevenir a atrofia das células e criptas do intestino. Isso é óbvio. Porque a gente quer que ele continue absorvendo e assimilando nutrientes, porque a sua avó não estava errada. Quando a gente está doente, a gente precisa comer, senão os soldadinhos do corpo, ela não estava errada. Da mesma maneira que ela dá carinho através da alimentação, ela falava dos soldadinhos. Não sei se vocês sabem, dentro do cachorro tem soldadinho. Não, não tem. Mas tem uma série de estruturas importantes para que esse paciente resolva o quadro que leva ele até internar, até deixar ele às mãos de alguém que vai ser você, o veterinário que vai estar ali. Outro ponto importante é a redução da permeabilidade da parede intestinal de bactérias e toxinas. Se a gente não se preocupar, não nutrir, não cuidar do trato gastrointestinal, a gente vai aumentar essa permeabilidade, a gente vai promover que esses micro-organismos, essas toxinas indesejadas, tenham acesso a todo o organismo do nosso paciente. Além disso, a nutrição do paciente internado, obviamente, muitos pacientes que internam, eles internam também, simplesmente porque é um pós-operatório. E aí, moçada, não adianta eu fazer uma incisão desse tamanho, dessa lapa, e o paciente ficar 8 dias sem comer, aonde ele vai ter nutriente para cicatrizar uma incisão. E eu brinco, né, dessa lapa, mas qualquer procedimento cirúrgico precisa de um processo, desde que seja um processo inflamatório inicial até um processo de cicatrização, e ele necessita de nutrição, tá bom? Bom, pessoal, eu tenho duas formas de alimentar um paciente dentro de uma internação. Eu acho que vocês sabem, a gente também conversa bastante sobre nutrição parenteral e nutrição enteral, né? Eu não vou ficar falando sobre cada uma delas, não temos tempo. Mas a gente tem, por exemplo, que a nutrição enteral aqui é um artigo de manejo nutricional do paciente crítico, felino.
Mas para cães e para gatos, a gente sempre vai escolher a nutrição enteral. Essa sempre vai ser a maneira de escolha, vai sempre ser. A não ser que esse paciente tenha alguma condição que impeça a nutrição enteral. Então, por exemplo, esse animal está obstipado, constipado, numa condição realmente. Esse animal tem um corpo estranho, esse animal tem um tumor que impeça a. Beleza. Mas qualquer outra escolha vai ser a nutrição enteral. A gente vai utilizar o trato gastrointestinal, nem que seja a colocação de uma sonda nasogástrica, nasoesofágica, esofágica e assim por diante. A nutrição parenteral no Brasil, poucos profissionais realizam de maneira adequada e mesmo assim não vale os riscos quando nós podemos usufruir da nutrição integral. Tiago, discordo de você. Na clínica que eu faço aqui, sempre paciente internado faz nutrição parenteral. Faz, o que que eles fazem aí? Ah, eles pegam um sorinho, coloca lá uma vitamina amarela, sei lá, fica azul aquela porra. E o animal fala que tá fazendo nutrição parenteral. Então começa por aí, já não é uma nutrição parenteral. É um soro colorido que eu brinco. É para pintar o animal e deixar ele colorido. Nutrição não é isso. A gente tem 43 nutrientes essenciais para esse paciente. Ah, mas não pode ajudar esse paciente. É a mesma coisa que a gente tem hoje, nutrição microenteral. Aporte de pequenas frações diretas. Putz, eu vejo isso, as bombas de fusão. Funciona? Funciona. Mas tem que nutrir, senão não funciona. Tem que alimentar o paciente. Se você ficar só naquilo, se você ficar só no sorinho colorido, teu paciente não vai sobreviver. Beleza? Bora, pessoal. Nutrição e internação. É importante nutrir o paciente? Vale a pena? Por que que eu preciso nutrir? Porque se você não nutrir, moçada, tudo que eu estou falando para você, você não prestou atenção até agora e entrou agora, sei lá, está assistindo a novela da Globo, você está prestando atenção em mim, então eu já vou aqui direto. Se você não nutrir o seu paciente, ele vai morrer. Morrer, é verdade. Aqui nós temos um estudo do Serviço de Nutrologia e Nutrição Clínica lá da Unesp de Jaboticabal, isso é da época do professor Márcio Bruneto, tá? Inclusive, né, uma lembrança gostosa e boa aí, né, para ele. Se você tiver um paciente que ingere um terço da quantidade de energia que ele deveria ingerir, Tiago, como que eu calculo necessidade energética mínima de manutenção, de basal? Então, nós vamos aprender hoje ainda nessa aula, mas, Tiago, mas aonde eu faço estágio nem calculam. Então, assim, primeiro ponto de deixar a nutrição de lado, ela começa aqui, pessoal. Quantas fichas de internamento vocês olham e ela vem escrito quantidade de alimento? Ah, poucas. Quando existe, vem assim, escrito assim, um animal comeu é sim e não. E animal comeu sim e não pode ser, o animal deu duas garfadas de recover, ou o animal comeu 180 gramas, que era o calculado para ele, pessoal. A gente tem que calcular a necessidade energética basal. E aqui é um exemplo muito claro. Se esse paciente comer um terço do que ele deveria comer, é aquele paciente que vocês têm aí na internamento que vocês fazem estágio, que come meia recover, 3 colheres de AD, e não estou falando mal dessas marcas, volto a falar, são ótimos produtos para você, inclusive, estimular o apetite do seu paciente, para você usar em outras maneiras ou para você dar uma quantidade adequada. Independente da doença, se você não nutrir esse paciente, um terço da necessidade energética, se ele só comer um terço, 40% dos seus pacientes vão ter alta. O que que vai acontecer com os outros 60%? Vai morrer. É o filho de alguém, é o seu filho, é o seu cachorro gato que você chama de filho hoje em dia, que vai morrer. Os outros, pessoal, quando você começa a fornecer pelo menos 2 terços ou a totalidade da alimentação, a nossa porcentagem de alta chega a quase 90%, independente da doença. Então preste atenção que a gente precisa da comida. A gente precisa da comida para o meu paciente. Seja ela via uma alimentação voluntária, seja utilizando uma sonda nasogástrica, nasoesofágica, gástrica e assim por diante. Beleza? Vamos dar sequência. Outro estudo retrospectivo também, foi a sequência do professor Márcio Bruneto. Aqui ampliou-se o número de observações, né?
e o fornecimento, mesmo que modesto, mas modesto não é nada, não é próximo a nada, mas assim, pelo menos 70% do que esse paciente precisa consumir parece estar positivamente associado a alto hospitalar, moçada. Animais magros, e hoje em dia a gente tem muito animal obeso. Então você vai pegar dentro da internação, você não vai pegar mais aquele boxer que estava caquético, aquele boxer cardiopata que ele tem duas saboneteiras na cabeça. Sabe o que que vocês vão ver hoje dentro da internação? Um bulldog inglês obeso. E aí você fala, ah, ele tá obeso, ele tá bem. Não, ele tá perdendo massa magra, ele tá perdendo condição corporal. É que esse animal é obeso. Então, mesmo que ele esteja perdendo, por exemplo, um bulldog inglês que chega no internamento com 35 quilos, porra, ele tem 10 quilos para perder e continua gordo. Ah, então deixa perder, Thiago. Não! Porque ele não perde só gordura, não é um regime a internação, ele perde massa magra. Ele vai morrer. Deu para entender. E talvez ele vai morrer gordo. Dando sequência com vocês aí, pessoal, né? Só um exemplo, peritonite séptica. Só um exemplo rápido para vocês. Alimentação comparativo, nutrição enteral, nutrição parenteral central. Os cães que receberam uma nutrição precoce tinham menos tempo de hospitalização. Se demorar para alimentar esse animal, ele vai ficar mais tempo na internação. Aí muito focinho de porco vira para mim agora e fala assim: "Ah, então eu vou demorar para alimentar, ele vai ficar mais tempo lá, vou ganhar mais." Eu poderia mandar você sair da minha aula se você pensa assim, pelo amor de Deus. Vocês fizeram um juramento com a questão ética, pessoal. E sem contar, você quer ganhar dinheiro? Não se baseia em tempo de internação, se baseia em alta hospitalar. A alta hospitalar é o que faz aquele tutor que ficou com o animal internado, ser completamente agradecido que teu paciente voltou para casa, o filho dele voltou para casa. E se ele tiver um amigo e ele precisar indicar um local, alguém ligar para ele e falar assim: Ô Jorge, putz, seu cachorro ficou mal, você não levou num veterinário, né? Mas eu fiquei sabendo que ele ficou bem, nossa, o meu tá muito mal. Sabe o que que ele vai falar? Leva lá na clínica do fulano. É cara, mas cara, vale a pena, velho. Nossa, o Bob tá tão bem aqui em casa. Esse é o ponto. Eu estou dando exemplos científicos, eu estou dando exemplos práticos de dia a dia, contando para vocês, mas eu estou me baseando em ciência, pessoal. Olha esse estudo aí também com peritonite séptica, pessoal. Uma condição que relativamente é muito comum na UTI, em alta taxa de mortalidade dos nossos pacientes. Beleza. Cães com peritonite séptica. E olha que legal, são três grupos. Um grupo, 16 cães que levam o quê? Uma nutrição dentro de 24 horas depois da cirurgia, fez a cirurgia em até 24 horas. Foda-se como foi o procedimento cirúrgico. Em até 24 horas, esse paciente está comendo. Outro grupo, 27 cães que receberam nutrição enteral tardia. Nutrição mais do que 24 horas após a cirurgia. Algumas clínicas são assim. Nenhuma praticamente no Brasil é assim. Algumas são assim. E a clínica que vocês fazem estágio, que vocês conhecem, até o hospital veterinário da faculdade de vocês, às vezes é assim. Ah, é que fez, puta, cirurgia, sabe? Peritonite séptica. Ah, vamos mandar para casa. Quando chegar lá em casa, na casa do tutor, ele volta a comer. Ele não tá comendo. Beleza, moçada. Ocorrência de vômitos antes da admissão, regurgitação e duração da anorexia foram os mesmos. Ou seja, aquela questão de não pode alimentar se não vomita, não pode alimentar se não regurgita. Cirurgião que faz procedimento enterectomia e vira e fala assim: ah, fica 3 dias sem comer, mais dois com líquida. Ele não sabe dele mesmo. Fica ele sem comer e ele vai começar a sentir dor. Ele começa a sentir dor por conta de contrações. Essas contrações são contrações de fome. Nós, seres humanos, isso também existe no animal de companhia. Agora imagina tu fazer um procedimento cirúrgico e o trato gastrointestinal fazer força, porque esse animal não está sendo alimentado. Vai dar certo ou vai romper ponto também? Deu para entender como alimentar é importante? Alimentar é essencial, moçada. E aqui está o estudo, né? Menor número de cães sobreviveram naqueles animais que não receberam alimentação no hospital. Dá em casa, deixa para dar em casa.
E aí vocês viram para mim e falam assim, mas Thiago, bonito seu discurso, gostei, achei legal, mas que adianta você falar para nutrir, 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 dar comida, dar comida? O animal não come, eu sei disso, tá aí a ciência, ó, eu sei disso. 73% dos animais estão em balanço energético negativo, eles perdem peso na internação. E 43% dos animais recusam alimentação. Vou repetir, 43% dos animais não se alimentam nem muito pouquinho dentro da internação. E aí que a nutrição entra. É aí que é importante você saber um pouco de nutrição. É aí que vem o diferencial de você que estuda, se especializa. Aí a gente pode utilizar desde estimulantes de apetite, pessoal, até, por exemplo, sonda. Até, por exemplo, vários formatos de textura para esse animal. A pensar no horário da alimentação. A pensar que um gato, por exemplo, quando você é especializado em felinos, ele tem muito mais atrativo pela textura do alimento do que pelo próprio alimento. E vários outros fatores. A neofobia que a gente tem nesse paciente, só que essa neofobia ela não ocorre. A gente fala, ah, gato é neofóbico, hein? Isso não é bem verdadeiro. Ele é neofóbico se ele não for apresentado a diferentes texturas antes. E aí, a gente está falando do manejo nutricional do paciente internado, hospitalizado. Mas o manejo nutricional começa quando esse gato é filhote. Vocês começam a entender? Quais alimentos eu vou fornecer para ele para que ele já tenha uma atração, para que ele já entenda o que é isso? Aqui é a importância da nutrição. Aqui é a importância de você estudar, de você saber. Mas vamos dar sequência. Esse estudo é da querida Cecília Vilaverde. Cecília Vilaverde, ela é professora, foi professora em Davis, nos Estados Unidos, foi professora na Espanha, e ela foi professora no IEP, ela já deu aula para nós no IEP, veio da Espanha para lá, e ela mostra que 84% dos cães comem menos de que 25%. Ah, Tiago, é lá na Espanha, imagina, no Brasil isso não corre. Não, eu concordo com vocês. No Brasil, mais de 80% dos cães não comem menos do que 25% das necessidades do internamento. Come menos. 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 E esse paciente vai ter tudo que eu conversei com vocês até agora. É triste. É triste. Se eu der sequência com vocês, então, o que, que seria a nutrição enteral? Ela é feita através de uma sonda? Não, nutrição enteral a gente vai utilizar o próprio trato gastrointestinal. Mas vocês tinham que me perguntar, eu não estou vendo chat, mas vocês muito provavelmente estão com essa dúvida na cabeça. Tiago, você falou tanto de nutrir, 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 eu vou revolucionar o hospital que eu faço estágio. Eu mando colocar a sonda com quantos dias? Tá mudando sem eu passar, vocês percebem? Não sei por quê, mas ele tá mudando. Eu mando passar sonda com quantos dias, Thiago? Eu faço uma intervenção nutricional com quantos dias? E aí que eu falo para vocês. Associação Mundial, Congresso da Associação Mundial, inclusive esse ano é na China, né? No próximo ano é no Brasil, hein? Se preparem já. Foquem o Boris Latim. Segundo a Associação Mundial, pessoal, ela fala o seguinte: com 3 ou 4 dias você já tem que pensar nesse suporte nutricional. Ele precisa, com 5 dias, tem que passar um tubo nesse paciente. Esquece. Se ele não puder passar um tubo, você vai utilizar a nutrição parenteral. E aí eu venho para você, você já pega esse número, você fala 3 ou 4 dias, 5 dias, beleza. É, já anotei. Não, risca, risca. No Brasil, 48 horas. Ah, Tiago, tá de sacanagem. Por que que no Brasil tem que ser menos? Deixa eu esperar 5 dias. No Brasil, 48 horas. Chegou no tentamento, 48 horas, você tem 48 horas para utilizar vários formatos de alimentação, sachê, alimento úmido, pega o Mirtz, dá o Mirtz pro gato, faz transdérmico, faz o que quiser. 48 horas. Depois de 48 horas, tubo. Por quê? Porque o brasileiro, pessoal, né? Tubo ou outro procedimento. Calma, eu tô falando assim, mas só para vocês entenderem. Porque o brasileiro nenhum é muito incomum. Claro, eu tô falando do geral, da generalidade. O brasileiro, né, tem tutor que o animal espirrou, ele leva no veterinário, mas a grande maioria dos tutores, vou pegar o meu exemplo, o Boris. Eu tenho um centro veterinário, eu trabalho com nutrição. Quanto tempo o Tiago demora para levar o Boris, se o Boris parar de se alimentar no veterinário? No mínimo 48 horas. É. Não, Tiago, imagina. É.
O Boris agora à noite, certo? Eu vou sair da palestra, vou dar comida para ele. Se eu chegar ali e o Boris não quiser comer, eu vou falar assim, Boris, por que que você não quer comer? Aí eu vou falar, puta, eu tava gritando lá na palestra, falando alto, né? Eu não fiquei muito com ele, ele deve. Ah, vamos dormir hoje, amanhã ele vai comer. Beleza, 24 horas, porque ele comeu de manhã, ainda não deu 24, mas vamos lá, beleza. Quando chegar amanhã de manhã, o nosso dia é corrido de manhã. Puta, eu tenho que sair correndo, tenho que ir pra USP, tenho que fazer um monte de coisa. Eu tento dar comida pro Boris, o Boris não come. Aí eu viro e falo assim: puta merda, eu vou levar ele no veterinário à noite, hein? Ah, Boris, ó, chegando hoje em casa, eu vou levar no veterinário. A hora que eu tô lá na USP, puta, se tô cansado, eu falo assim: cara, o Boris não comeu, né? Ah, eu vou sair mais cedo pra levar ele no veterinário. Aí eu pego e falo o seguinte, puta, mas ele tá bem, ele não tá mal, não. Tava bem ontem, tá latindo. Eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar no pet shop, não vou passar no veterinário. Vou passar no pet shop e comprar um sachê. Puta, ele ama aquele sachê da marca X. Eu vou levar pra ele. Cheguei aqui, ele não comeu. Caralho, amanhã eu tenho que levar o Boris no veterinário. Aí eu levo depois de quanto tempo, moçada? 48 horas. E olha que eu trabalho com nutrição e olha que eu tenho centro veterinário. Eu nem coloquei aí o tutor que não enxerga isso, o tutor que tem uma dificuldade financeira, o tutor que vai gastar para. Olha o ponto. Então, se você ficar esperando dentro do teu internamento 3 ou 4 dias ou 5, vai dar merda, vai dar problema. Dando sequência aí com vocês, bem rapidamente, pessoal. A gente então tem que pensar na nutrição, né? Como um plano de tratamento integrado. Pelo amor de Deus, ficha de internação tem que ter quantidade de comida, quantidade de água ingerida. Mas eu vou pesar quanto o animal vai comer? Vai. Eu vou calcular quanto estou dando de água? Vai. Isso é essencial. Por que que vocês aprendem tanto, sabem tanto da fluidoterapia, reposição? E não estou achando ruim isso, não, hein? O pessoal lá no IEP teve uma aula incrível no domingo sobre fluidoterapia, né? É importante pra caralho. E aí eu viro para vocês, 20 e tantas pessoas que estão me escutando agora, eu pergunto: quanto de água um animal precisa tomar? Saudável, saudável. Quanto de água ele precisa tomar? Quanto de água um gato que está internado? Esquece a fluido, esquece a reposição. Quanto de água ele precisa tomar no potinho? Olha, Tiago, não sei. Mas você sabe calcular fluido? Sei. E você sabe quanto que ele precisa tomar normalmente? Não sei. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A gente tem que fazer um arroz e feijão bem feito, a gente tem que entender o básico. E claro, a gente precisa saber fazer a reposição, a gente precisa saber fazer o melhor antibiótico, mexer na bomba de infusão, só que a gente não faz o mínimo. E a nutrição é o mínimo. A nutrição está presente em qualquer especialidade. E hoje em dia ela não é considerada urgência. E a nutrição, se executada de maneira adequada, ela só vai ajudar na recuperação do nosso paciente. Então, a nutrição integral é muito mais que colocar um tubo. É um conjunto de procedimentos terapêuticos utilizados para a mantença ou recuperação do estado nutricional por meio do fornecimento de nutrientes no lúmen no trato gastrointestinal do meu paciente. O foco da nutrição do paciente hospitalizado, pessoal, é não perder tempo, não perder principalmente a massa muscular. Outra coisa, eu fico fazendo. Não, não, mas aqui no hospital que eu trabalho, que eu faço estágio, faz 6 anos que eu faço estágio, a gente dá umas seringas forçadas na boca, funciona? Funciona. Não para nutrir o paciente. Como assim, Thiago? Eu faço. Moçada, imagina quanto que um bulldog inglês de 30 quilos precisa de alimentação forçada. Tu não vai conseguir fazer, mesmo que o estagiário fique o dia inteiro fazendo. Eu não vou entrar no mérito que esse paciente pode apresentar uma pneumonia aspirativa e esse paciente vai pegar uma versão incrível daqui a um tempo com você, com o hospital e com o bendito alimento que você está fornecendo para ele, porque algum ser iluminado ainda virou e falou que esse paciente é alimento renal. E aí nós não vamos entrar nessa discussão. Mas o alimento da internação tem que ser o mais palatável possível.
Dando sequência aí, só para falar para vocês, eu vou dar um exemplo muito rápido. Muita gente fala assim: não, mas não é sempre que eu tenho que alimentar. Eu vou dar exemplo para vocês da parvovirose: dois grupos, 15 cães em cada grupo. Um grupo recebeu alimento com um tubo o mais rápido possível, 12 horas, o outro ficou esperando. Porque vômito é assim: tá vomitando, não alimenta. Espera pelo menos 12 horas. Cessar o vômito em 12 horas, se alimenta. Por quê? Tá aí, vamos se basear em ciência, moçada. Artigo publicado e tem vários. Aqueles pacientes que foram alimentados, mesmo com uma parvovirose, que a gente sabe que é foda, o Serenia para funcionar é foda, mas não vai vomitar mais ou menos alimentando. Pode sujar um pouquinho mais o teu local, mas vai fazer esse animal ter maior sobrevida. Vai mostrar que esse animal vai ter maior ganho de peso. Esse animal é um filhote parvovirose. Vai mostrar que esse animal não perdeu a permeabilidade intestinal. E tá tudo comprovado aqui. É claro que eu tô falando rápido com vocês, mas eu posso mandar todos esses artigos para quem quiser. Dando sequência, então, à nutrição enteral precoce, moçada. Aqui o exemplo da parvovirose, mas qualquer doença. Ela tem uma melhora clínica mais rápida, ganho de peso, melhora a função intestinal, limita a translocação bacteriana ou de endotoxinas, que a gente falou, das toxinas, né? A nutrição precoce, até 12 horas após a admissão, isso que eu estou falando, 48 para vocês, é benéfico e pode diminuir o tempo de hospitalização, melhora a cicatrização, menor absorção de nutrientes, melhora, né, ou minimiza a perda, né, de ser menor a absorção de nutrientes, diminui a translocação bacteriana e impede o nosso paciente de ter mais inflamação e sepse. E eu nem vou entrar nesse mérito com vocês até agora. Falando bem rápido, quais são os tipos de sonda, moçada? Aqui eu realmente vou pincelar muito rápido para vocês, porque realmente vocês, né, vão ter uma aula prática quando fizerem uma pós-graduação, vão ver um procedimento de colocação de sonda, aqueles que querem trabalhar com isso, e a gente vai ter outras conversas, outras aulas e assim por diante. Mas, quem alimentar todos os pacientes hemodinamicamente estáveis que possam ser alimentados. Obviamente, volto a falar, que possam ser é quando esse animal tem um corpo estranho. Ah, só com a comida. Não. Quando alimentar, pessoal, a gente vai alimentar com técnicas de alimentação assistida em animais que estão de 3 a 5 dias com ingestão insuficiente de alimento. São as 8 horas no mínimo, na verdade, no máximo, no Brasil, tá? É, vocês continuam me ouvindo, moçada? Só que para mim apareceu conexão instável. Só me respondam, por favor. Deu uma falhada, mas dá pra ouvir sim, Ti. Mas dá para ouvir? Então, vamos Dá. embora. Onde É, foi só alimentar, agora. pessoal? E aí que a gente briga. Bora, pode seguir? Se falhar, vocês me chamam de novo. Onde alimentar? Aí a gente vai pensar qual tubo que a gente vai escolher, pessoal, tá? Quanto alimentar? São as equações, a gente já vai ver as equações a partir de agora, tá? E o que alimentar, obviamente, a gente vai escolher um alimento mais completo possível com a menor densidade energética possível. Quando eu falei quais os tipos de sonda, o que vai fazer a gente escolher uma sonda ou outra, muitas pessoas viram para mim e falam assim: ai, é o custo, ai, é a doença, ai, é o tamanho do animal. Não, é o tempo que esse paciente vai precisar ficar com sonda. Então, menos do que 5 dias, esse paciente pode ficar, tá? Mais tempo ele precisa ficar com uma esofágica, principalmente, porque as sondas de gastrotomia, jejunostomia, são muito pouco utilizadas e aplicadas aqui no Brasil. Eu coloquei uma sonda gástrica, é muito raro esse tipo de procedimento, tá? Já a sonda esofágica, nasogástrica, nasoesofágica, a gente tem que colocar e a gente tem que começar a colocar. Mas, Thiago, dá um exemplo. Um paciente que você acredita que ele vai se alimentar rapidamente, coloca uma nasogástrica, nasoesofágica, sétimo, oitavo espaço intercostal, médio, coloca esofágico, um gato com lipidose hepática. Deu para entender?
Aqui, bem rapidamente, só alguns pontos importantes de colocação de cada uma dessas sondas. Eu acabei deixando um material para vocês terem, né, acesso, mas não é o foco da gente, até porque é muito difícil. Vou ensinar vocês como coloca uma sonda nasástrica. Coloque, meça da ponta da orelha até o processo chifoide. Muito mais gostoso, é muito mais bonito a gente fazer isso na prática, né? Fazer isso no animal, vocês verem isso. Inclusive, as meninas vão sortear aí algumas coisas. A gente, no curso, na segunda turma que a gente está agora, a gente já passou por isso. Então, a gente não vai ter isso tão brevemente. Não dá para a gente sortear para vocês que estão vendo a palestra hoje. Mas no futuro, continuem assistindo as palestras da Uniep, que a gente pretende, inclusive, que alguns alunos participem em breve e também quando fizerem a pós-graduação, tá? Aqui bem rapidamente, o que que a gente faz, como que a gente testa, e obviamente quando você coloca uma sonda hoje em dia, a gente aconselha que seja realizado um raio-x, porque é a colocação de um instrumento e você está fazendo no filho de alguém, né? E a pessoa, ela é muito, como eu já comecei minha aula, né? A aula tá amarrada aí para a gente conversar. A pessoa, ela é muito relutante de colocar uma sonda. E você insiste, insiste, insiste em colocar a sonda. E tem que insistir. Só que esse paciente, ele continua crítico. Alguns deles vão morrer. E aí, na morte, a gente sempre precisa culpar alguma coisa. O que que ele vai culpar? Viu, doutor? Falei para não colocar a sonda. Esse é o ponto. A gente precisa colocar a sonda antes para esse paciente não chegar nessa condição. E principalmente realizar uma radiografia para comprovar o posicionamento dela. Tá bom? Em relação à nasogástrica, a nasoesofágica, muita gente fala assim, ai, a nasoesofágica não dá vômito, a nasogástrica dá vômito. Mentira. A questão de vômito e regurgitação nesse estudo mostra que é idêntico a questões de vômito e regurgitação em pacientes com nasogástrica ou nasoesofágica. E eu gosto de brincar com os alunos que a gente sabe muito pouco onde está a sonda. Ai, Thiago, mentira, é só medir sétimo, oitavo espaço ou a última. Moçada, a gente mede da ponta da orelha a sétima, oitava intercostal. Se eu pegar a diferença de animais aí, só um pug, ele tem muito menos narina do que um labrador. E aí esses erros a gente muitas vezes acha que é uma nasogástrica, acha que é uma nasoesofágica, mas na verdade não é tão preciso e não precisa ser tão preciso assim. A não ser que, por exemplo, você precise aspirar um conteúdo estomacal, aí obviamente que você tem que depositar isso direto no estômago do seu animal. Beleza? Sonda esofágica, algumas coisas bem rápidas para vocês, mas o exemplo que eu falei, principalmente gatos com lipidose, né? Gastrotomia, eu não tenho essa experiência de colocação de uma sonda gástrica. Hoje, ela é muito menos colocada e muito menos ainda a gente pega a colocação de uma sonda em jejum ou em regiões posteriores ao trato gastrointestinal. Eu gostaria só de falar aqui para vocês que sempre que eu colocar uma sonda antes do estômago, não tem problema nenhum. Porque essa sonda, quando eu administro alimento, quando chega no estômago, o estômago tem uma capacidade de dilatar, no caso dos cães, em até 6 vezes. Então, o tutor, mesmo o tutor, você, o estagiário, errou na mão, alimentou muito esse paciente. Não existe risco. E eu também não preciso suplementar enzima nenhuma, porque até o estômago, o processo de digestão não é essencial. Se eu colocar uma sonda depois do estômago, aí eu tenho que me preocupar, porque aí eu não tenho mais capacidade de dilatação do trato gastrointestinal e, principalmente, o processo de digestão e absorção de nutrientes é essencial a partir dali. E se eu colocar uma sonda em regiões posteriores, eu vou precisar suplementar enzima nesses pacientes. Para a gente caminhar para o final, meninos, tá? Falei muito, falei muita coisa, mas é para a gente levar conhecimento para vocês, né? Instigar também que vocês estudem, que vocês gostem disso. A gente precisa calcular quanto que um paciente precisa comer. E a história do cálculo da necessidade energética basal, ele vem lá de 1930 até chegar atualmente. Um paciente hoje que está internado, ele precisa consumir necessidade energética calórica em quilocalorias, 70 vezes o peso corporal dele elevado a 0,75. Como assim, Thiago? Se for um paciente de 10 quilos, ele precisa comer 10 elevado a 0,75. Não sei fazer elevado. Deita o seu celular, faz 10 XY 0,75
vezes 70, você vai saber quantas quilocalorias esse paciente precisa comer por dia. Se ele for um filhote, até 4 meses, 3 vezes isso. Se ele for um filhote, de 4 a 12 meses. Mas por quê? Quem fica internado filhote? A própria parvovirose que eu falei para vocês. Calculado a quilocalorias por dia, eu vou pegar essas quilocalorias e vou dividir pela energia do meu alimento que eu vou escolher. Esse estudo é nosso, a gente publicou mostrando nas diferentes doenças as equações, as necessidades pode ser diferente, mas se você utilizar 70 vezes o peso corporal elevado a 0,75, você vai resolver a grande maioria dos casos com toda certeza. Tá bom, pessoal? O manejo desse paciente, como que a gente vai fazer? Alimentar fracionadamente a cada 2 horas, por exemplo, mas eu gosto de brincar com meus alunos falando o seguinte: o paciente precisa dormir. Eu falo a cada 2 horas, tem gente que fica o dia inteiro alimentando o paciente. Não, pelo amor de Deus, à noite dorme. Dos grandes erros do internamento é o seguinte: não deixar paciente descansar, moçada. Fica 24 horas a luz ligada, e descansar é importante no processo de recuperação, né? Pequenos volumes, a alimentação a cada 2 em 2 horas, mas principalmente 6 vezes por dia, mantendo um período de descanso para ele. Se esse animal estiver desidratado, a gente vai sempre deixar alimento e água ali para ele consumir voluntariamente. Mas, claro, esse paciente pode estar na fluidoterapia também, porque o paciente que não come voluntariamente, geralmente ele não bebe água voluntariamente. A gente tem algo chamado de síndrome da realimentação, que a gente não pode, num paciente estar muitos dias sem se alimentar, socar comida no primeiro momento, não pode. Então, a gente, naqueles pacientes que estão 3 dias sem comer, poucos dias sem se alimentar, dá 50% a 100%. Depois a gente vai dando 33, 66, 100%. Do quê? Da necessidade energética basal, que a gente acabou de ensinar como calcula. A gente só não deu um exemplo prático para vocês. E depois, se esse paciente está muito tempo sem se alimentar, a gente pode fazer 25% no primeiro dia, 50%, 75% e 100% para ele. Tá bom? Qual alimento eu vou passar na sonda? Um alimento que tiver maior energia possível e principalmente se esse alimento for completo e balanceado. Hoje no Brasil a gente não tem um alimento líquido para passar na sonda, a gente tem principalmente alimentos em pó, na qual eu realizo a preparação, e esse alimento tem uma densidade energética melhor do que qualquer outra coisa. Ah, mas se eu diluir latinha, vai ter energia menor do que isso. Deu para entender? Mas o tutor não tem condição, dependendo do calibre da sonda, calibre que a gente fala de French. O que que é French? Tiago, não sei, eu fico repetindo, 12 French, 15 French, 15 não sei o quê. Gente, vamos simplificar. Um French é equivalente a 0,33 milímetros. A cada 3 French é 1 milímetro. Ah, então agora eu já sei, é só eu medir a narina e ter uma noção em milímetros. É, a gente replica, né, sem estudar, sem saber o que realmente é. Então, isso é a parte bacana, né? Por isso, estudem, façam pós e assim por diante. Bom, se entupir a sonda, a gente pode forçar um pouquinho, a gente tem um medo, né? Falar, ai, Jesus, utiliza agora morna também, né? E quando que um paciente tira a sonda? Quando ele está consumindo em torno de 70% da necessidade energética. Tiago, eu não calculo. Uai, se você não calcula nada, você não sabe nem quando precisa tirar a sonda, muito menos quando precisa alimentar esse paciente. Volto a falar para a gente encerrar: se o paciente que não come não bebe água, então vamos calcular a necessidade energética e a necessidade hídrica. A necessidade hídrica é de 50 a 80 ml de água, mas no mínimo de 50 a 60 ml. Então, por exemplo, um bulldog inglês desse, a gente vai calcular a necessidade energética, aqui é manutenção, não é basal, só um exemplo, e ele precisa tomar em torno de 1,5 litros de água. Tiago, ele toma? Toma. Quando esse animal está em manutenção, quando ele está internado, essa é a grande dificuldade. Por isso que esse paciente muitas vezes está em fluidoterapia também. Para a gente encerrar nossa conversa, pessoal, qual alimento que eu vou dar para ele? Eu já contei um pouquinho para vocês, né? A gente vai dar um alimento mais energético possível, completo e balanceado. Não adianta a gente dar um alimento com alta fibra, por mais que às vezes esse animal precise, mas porque a gente acaba diluindo a
quantidade, a energia do alimento e precisa fornecer uma quantidade maior para ele, tá bom? O nosso objetivo é reduzir as vias de catabolismo muscular. Esse alimento vai ter alta gordura, obviamente, se não for uma enfermidade, que também eu não posso exagerar na gordura, deu para entender? E ele vai ter alta proteína, obviamente, pensando numa condição normal desse paciente. Mas mesmo assim, mesmo um paciente com doença renal crônica, estágio 4, a gente pode pensar num alimento com alta proteína. Foda-se a proteína. Porque esse paciente, se não comer, vai morrer. Não é a proteína que vai matar ele nesse exato momento, tá bom? Claro que nesse paciente eu vou tentar restringir em algumas condições, na proteinúria, eu tenho que tomar um cuidado com o fósforo. Aí, quem for fazer a pós de nutrição vai conversar cada uma das especialidades. O que a gente faz para esse paciente? Uma regrinha básica, eu odeio regra, mas vocês gostam, tá aqui. A energia metabolizável desse alimento tem que ser altíssima. Aqui está em quilocalorias por grama, cuidado, porque quando você pega um alimento líquido, você fala, ai, tem menos, tem por ml. Se você pega por grama de pó, ele geralmente tem mais, tá bom? Posso dar um alimento de gato filhote, pessoal? Eu já vi isso, Thiago. Estou passando na sonda alimento de gato filhote. Que absurdo do gato. Não é um absurdo. É um alimento que tem alta proteína, alta gordura e tem energia metabolizável, uma das mais altas que a gente consegue encontrar como alimento comercial. Caramba! É. Então é uma alternativa, principalmente se esse tutor não tem condição financeira. Aí eu deixei para vocês bem rapidamente alguns dos produtos que a gente tem disponíveis no mercado. E por quê? Porque eu vim brincar com vocês para falar para vocês calcular. Então, esse é um exemplo que eu vou deixar para casa. Pelo amor de Deus, não quero passar coisa para casa, tá? Mas aí para vocês, seis, perdão, opções. Peguem esse animal, Bauer, 45,5 quilos, e calculem. Imaginem que ele está 4 dias sem se alimentar aí na casa, na internação de vocês. Calculem qual que é a necessidade energética basal, qual que é a ingestão hídrica e qual que é o manejo, qual que é a quantidade de alimento e como que você vai fracionar utilizando cada um desses produtos comerciais. E pelo amor de Deus, eu não estou fazendo propaganda de nenhum deles. Inclusive, existem outros existentes no mercado que também são bons. Aqui é só um exemplo. Você vai perceber que alguns alimentos ele vai precisar de muito, alguns vai ser muito caro, outros vai ser mais fácil, outros vai ser mais difícil e assim por diante. Inclusive, se você fizer estágio em alguma internação, pega o exemplo da internação, coloca o produto que tem lá e calcula aí para vocês treinarem e não simplesmente perderem uma noite eu conversando com vocês. Treina. A gente aprende na prática, a gente aprende fazendo. E eu espero sinceramente que você coloque tudo que eu falei para vocês em prática, para que um dia vocês podem não gostar de nutrição, vocês podem ser clínicos, vocês podem ser especialistas em felinos, o que for, mas que vocês peguem muita betina na qual você vai ter a oportunidade de ver ela melhorar, você passar uma alimentação calculada, necessidade energética e hídrica, e ela voltar a se alimentar voluntariamente. Porque o vídeo pode estar feio, pode estar tudo feio. O tutor, ao ver um vídeo desse, é o filho de alguém, é o seu filho, e ele fala: caramba, ainda bem que ele está com esse médico veterinário, ainda bem que ele está com essa doutora. Essa é a importância da gente estudar, da gente se especializar e da gente saber o que a gente está fazendo. Tá bom? Obrigado, meninos. Beijos. Fica aqui meu e-mail, fica aqui meu contato. Além disso, eu estou sempre no IEP. O IEP, para mim, é uma casa, uma segunda casa. Eu amo ali. Inclusive, quero mandar um abraço para o Fábio Futema, uma homenagem aí, porque ele teve uma semana muito difícil. A gente sabe disso, que é um dos donos ali do IEP. E a gente é uma grande família ali. Então, por isso, eu mando um beijo, um abraço para a família dele. Tá bom? Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!